pessoal, saudações tricolores. Vamos falar a verdade, feliz, né? Porque ontem tivemos uma vitória, isso é o principal. Continuamos na liderança, estamos sedimentando a nossa posição ali para jogar a final do Campeonato Carioca. Além disso, estamos na liderança para ganhar a Taça Guanabara, que na realidade para mim é o Campeonato Carioca. Depois você fazer um mata-mata, é uma sacanagem, vai fazer um mata-mata para a Taça Guanabara. O Campeonato Carioca devia ser isso que a gente está jogando agora. Porque, ou então misturar, ó, quem é o campeão da Taça Guanabara é o campeão carioca. Porque vai jogar todo mundo contra todo mundo. Depois você fazer primeiro contra quarto, terceiro contra segundo, é uma chance para os mortos. Essa é que é a realidade. É claro que se a gente estivesse na parte dos mortos, a gente gostaria de ficar feliz, a gente ficaria feliz, estamos lá para brigar ainda pelo título. Mas foi uma vitória soberba. Primeiro porque o Fernando Diniz ele tem umas coisas loucas, né? Por isso que eu sou dinizista. Simplesmente ele, com 7 dias de treinamento, mais 7 dias de treinamento, 6 dias de treinamento, porque na realidade, no primeiro dia o pessoal se apresenta, faz exame médico, dá uma pedalada na bicicleta, dá uma corridinha em volta do campo, aí começa a treinar na sexta-feira. Então, pegar o time titular e colocar o time para titular, principalmente o Marcelo, que começou a treinar no domingo. E o time jogou o jogo inteiro correndo. Isso é impressionante, parece que eles não ficaram de férias, parece que eles ficaram treinando. Alguns, inclusive, impressionantes. O Arias, por exemplo. Aliás, o Arias, para variar, o melhor do jogo. Disparado. Então, essa audácia do Fernando Diniz foi boa, porque você já começa a treinar, começa a jogar, inclusive entrosar o time para a Recopa, que é uma coisa que o Fluminense quer muito, é um título internacional, então tá certo, vamos embora para tentar fazer isso. Agora, o jogo em si impressionou, tá certo, o Bangu é um clube de menor investimento, não dá para comparar tecnicamente um time com o outro, só que é um time que veio agora do empate com o Vasco, já está treinando há muito tempo, poderia correr muito mais do que os coroas do Fluminense. Vou ver se até se arranja um lugar lá para mim, ser reserva do Fábio, porque eu acho que eu sou melhor que aquele Felipe, o cara que foi contratado. A única contratação bola fora do Fluminense foi essa, contratar esse Felipe reserva do Fábio, porque o Eudes com certeza é melhor do que ele. É um cara que já tem 30 anos de idade, foi reserva nos últimos 4 anos, é melhor jogar com o Eudes que tem 25, 26. E que se mostrou bom jogador, finalmente, quando teve chance. Mas o Fluminense ontem foi surpreendente. Surpreendente em todos os sentidos. O jogo com 10 minutos, o Bangu não conseguia não é passar, não conseguia chegar no meio de campo. E o Fluminense tinha tirado 3 chances. O Ganso estava começando a me irritar. No bom sentido. Começou a me irritar, está perdendo gol um atrás do outro. E nós levamos um gol. Graças a Deus ganhamos o jogo, porque em 2022 o Fábio entregou 2 gols, exatamente como esse aí, contra o Milionários aqui no Rio, Milionários ou Olímpia, acho que foi contra o Milionários, não sei, contra um dos dois, e contra o Atlético Mineiro, o gol do Hulk. Ano passado entregou contra o Vasco logo com 2, 3 minutos de jogo. Ontem entregou de novo. Pior, o cara estava frio, tinha acabado de fazer uma boa defesa. Uma bola que foi no cantinho, no chão. Mas o Fábio, com a experiência que ele tem, com a idade que ele tem, com a imprensa falando sobre ele não pode se dar ao luxo de fazer merdas como essa. Hoje foi contra o Bangu. Agora, imagina se tivesse sido contra o Flamengo, contra o Vasco, que são clássicos. Não pode. Não é vergonha nenhuma unir a bola. Não é vergonha nenhuma dar um bico para a lateral. Vergonha fazer isso, porque quando o goleiro sai mal, você vê que dificilmente eu faço um comentário ruim com o goleiro, porque ele sai mal, quando toma um frango, porque isso acontece, é que nem o cara que perde pênalti, que perde um gol feito, que dá uma furada quando a bola está em cima da linha, ele consegue furar e não fazer o gol, eu fico com raiva na hora, mas isso faz parte do jogo. Ontem, inclusive, um cara do Bangu deu uma furada e matou o Ganso.
Então, é normal essas falhas. Agora, esse tipo de falha, tem duas falhas em goleiro que eu acho inadmissíveis, as duas. Uma é mau posicionamento, porque isso aí não tem nada a ver com o treinador de goleiro. Só os otários é que falam que o treinador de goleiro tem que ser trocado, porque o cara se coloca mal. Não. Colocação de goleiro, o cara já nasce com ela. O cara tem colocação boa no jogo inteiro. Aí de repente toma 3 gols, 2 por má colocação. Não tem nada a ver com isso. É uma falha imperdoável para um goleiro. Ele pode ficar com mão de maionese, mas está no lugar certo, a bola entra. Passa debaixo da perna no frango. A bola foi centrada, saiu mal do gol. Deu o soco errado, raspou na bola. Tudo bem, isso faz parte. A culpa é do goleiro. Agora, o camarada ter mau posicionamento e sair jogando errado, de cabeça em pé, vendo o campo inteiro na frente dele, e ele dá a bola para um cara desmarcado, para o cara encobrir ele, é o fim. Ainda bem que foi um jogo que nós éramos de 4, poderia ter sido de 5, de 6, de 7, de 8. O Fluminense ontem foi soberbo. Soberbo, quando eu falo soberbo, é pelo tempo que ele teve para treinar. Tá certo que entrou um time que já se conhece de cor e salteado. E começou a se introduzir novos jogadores. Por exemplo, o Marcelo começou a treinar no domingo. O Marcelo foi substituído aos 40 minutos e estava correndo. Aliás, o Marcelo deu umas 3 enfiadas de bola ontem no primeiro tempo, que putz grila. Espetacular. Simples. Aí quando chegou no segundo tempo, precisando, tá tal negócio, levamos um gol bobo, não conseguimos empatar, embora não tenhamos sentido, porque o Fluminense continua igual. E logo no segundo tempo fizemos um gol. Isso aí mata o time adversário, que veio para achar um gol, tinha achado o gol e já toma um. Acabou. Um time que estava razoavelmente tranquilo, porque estava ganhando de 1-0, deve pensar assim, pô, no máximo de um empatar, para sair daqui com um empate é um lucrão. Aí toma um gol com menos de 5 minutos, assim, ferrou. E ferrou mesmo. Mas aí, no segundo tempo, o Diniz fez aquela substituição conhecidíssima, saca o Felipe Melo, que para mim vai ter que ser barrado esse ano. A mulher dele já falou que esse ano é o último ano dele, então já pode começar a ficar que nem o Fred. Fica no banco, entra, dá um abraço. Porque ontem, meu filho falou comigo isso, logo depois do jogo. Impressionante, foi uma coisa que ele ganhou a posição por mérito, jogou por causa de mérito. O Thiago Santos, o cara se achou naquela posição. Não está brincando, não está fazendo besteira, está dividindo todas as bolas. É um sério candidato a ser titular, o Thiago Santos. Sério candidato a ser titular. É um cara alto. Então, pô, o time do Fluminense que entrou ontem, tirando o Marlon que não jogou, que seria o Marlon, é o time titular. Quando chegou no segundo tempo, o Diniz começou a mudar, fez a substituição normal, recuou o André, enfiou o Renato Augusto. Nós fizemos um gol logo depois, não foi porque o Renato Augusto entrou, porque foi uma coisa interessantíssima para quem vê o jogo. Tem gente que olha e não vê, tem gente que vê o jogo. Eu acho que algumas vezes eu vejo o jogo. Ontem, por exemplo, o Renato Augusto ficou meio perdido, ele jogando com o Ganso, porque os dois jogam na mesma posição. Então ele estava procurando um espaço no campo para jogar, enquanto o Ganso, que voltou muito bem ontem, talvez já seja a pressão de ter uma sombra forte, jogou. Fez aquela assistência de peito pelo Cano, que foi lindo. Então o Renato Augusto ficou procurando um lugar para jogar. E ele estava indo atrás, estava indo do lado esquerdo, estava indo do lado direito também. Perdidão. Porque o Ganso tem a posição dele. Qual é a posição do Ganso? Ele lá, na meia direita, no ataque. É ali que o Ganso gosta de jogar. E o Renato Augusto procurando posição. Quando o Ganso saiu, de repente apareceu o Renato Augusto. O Renato Augusto começou a comandar o meio de campo. Aí melhorou muito. A entrada do Terãs também foi boa. É um cara que entrou agora, quando chegou agora, procurou jogada, tem iniciativa, que é uma coisa muito importante, tem iniciativa. E eu acho que... Aí o Renato Augusto, no final do jogo, fez uma coisa que o Ganso me irrita, porque não faz, eu sempre falei isso. O Ganso falava isso ontem no pós-jogo do Panorama Cantinho do Laranjal. Eu fiz o pós-jogo ontem com o Robertinho. O Ganso tem uma coisa que foi lembrado, o Muricy, quando ele estava no São Paulo, falava a mesma coisa, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem. Todo canhoto
em qualquer esporte coletivo, seja no, ou mesmo até no individual, tênis. Todo canhoto tem um canhão na mão esquerda e tem uma precisão espetacular. Seja no vôlei, aquele ponta de rede que é canhoto, nós tínhamos um chamado André. Pô, quando o cara ia para a ponta, era cada torpedo, cada bazucada que ele dava para baixo, canhoto. E pega o Rivelino, pega o Everton Ribeiro, que agora está se despedindo, foi do Bahia, mas o Everton Ribeiro de 4 anos atrás no Flamengo. O Thiago Neves, que é canhoto, estou falando de jogadores da mesma posição do Ganso. Caras que faziam gol. O Ganso, ele limpa a bola, olha pro gol e passa. Porra, um cara que sabe chutar. Você viu o Ganso treinando? Bota uma latinha de cerveja lá, ele chuta toda na latinha. Não precisa ter força. Ontem o Renato Augusto, que é um cara que gosta de chutar. É por isso que eu acho que o Renato Augusto, quando entrar em forma e conhecer bem o time do Fluminense, o Ganso vai ter que se esforçar muito para não entrar no segundo tempo e não começar jogando. Porque o Renato Augusto gosta de chutar para gol e ele mostra que não precisa chutar forte, basta saber chutar. Ele ontem teve 2 bolas que ele ficou, você vê que ele ficou perto da vida, porque a bola não entrou. Principalmente a última, ele tirou do goleiro, tentou bater lá naquele cantinho, sem força nenhuma. O Ganso tem condições totais de fazer isso, e ele não faz. Mas o Renato Augusto, quando entrou ontem, acertou. Aí uma coisa que deixa a gente extremamente feliz é porque a gente vê uma coisa que o Fluminense não tem já desde 2012. Elenco. Porque, olha só, não jogou o Marlon, o Manuel não estava no banco, e não jogou nem Marlon nem Manuel, e o time não sentiu. Samuel Xavier não jogou, mas o Guga jogou muito bem. Falta entrar nesse time. Entrou o Terãs e entrou o Renato Augusto. O Diogo Barbosa já entra assim. Mas falta entrar Alexander, JK, esse Marquinhos que vem de São Paulo, que é da idade do JK, bom pra cacete, rápido pela ponta. Douglas Costa. Já falei 4, porque eu não vou falar do Felipe Alves, o goleiro, porque eu acho ele fraco para. Ele não pode nem barrar o Eudes, ele tem que ser o terceiro goleiro. Então, é muito elenco, a gente não pode esquecer do Lima, porque as pessoas quando montam o time esquecem do Lima. O Lima foi um jogador extremamente importante para a gente ano passado, é um jogador de confiança do Diniz, Ainda tem um menino que veio lá da Colômbia, tem 19 anos, o alguma coisa, um nome estranho. Então, eu acho que nesse time, quando entrosar tudo, quem vai perder espaço é o jogador mais fraco do time forte, é o Keno. O Keno está com os dias contados como titular. Porque o Arias mostrou ontem por que ele é titular, porque o Arias é um dos 3 melhores jogadores que tem no Brasil. Chama-se John Arias. John Arias é espetacular. E aí que o ataque que você vai armar, você vai jogar no 4-1-5? Não sei, pode jogar. Porque tem gente para burro para jogar. E o Fernando Diniz, esse ano que vai entrar agora, a grande missão do Fernando Diniz, eu falei isso ontem no Cantinho do Laranjal, o Panorama, é uma missão a Garcia. Porque a maneira de jogar do Fernando Diniz a gente já conhece. Não vai mudar. Vai só aperfeiçoar, é o que eu acho. Mas ele tem uma missão dificílima. Porque o time do Fluminense do ano passado era um time extremamente unido. Era um time unido com 16 jogadores, 17 jogadores. Agora é um time unido com 24 jogadores. E a vaidade é o pecado predileto, segundo o Al Pacino no Advogado do Diabo. Então, tem que manter essa união do time. Porque se mantiver essa união do time, o Fluminense está entre os 3 melhores times para falar que vai ser campeão no Carioca, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Com certeza. Porque é um elenco, se mantiver a união, vai ser. O Fluminense vai brigar por tudo que é título, porque esse ano tem elenco. E no meio do ano, muito provavelmente, vem o Thiago Neves. Aí completa razoavelmente bem. Muito bem. Agora, de qualquer maneira, a torcida tem que ficar um pouco mais calma e tirar um pouco o sapato alto. O que o Fernando Diniz tem que fazer, tirar o sapato alto e manter todo mundo unido.
A torcida tem que não calçar o sapato alto. Porque, olha, ganhar do Boa Vista é um jogo difícil, porque eles perderam ontem de 3 para o Madureira, lá em Conselheiro Galvão. Mas ganhar do Bangu, ganhar da Portuguesa, ganhar do Volta Redonda, que nós não ganhamos, nós vamos fazer uma ressalva aqui. O Marcão, que eu acho um cara medroso, mas entregou o time em primeiro lugar, estreou com um time de terceiro time do Fluminense, mesclado com alguns do quarto, que é o Alexandre Jesus e o Apes, entregou o time na liderança. O primeiro jogo do Fluminense foi muito ruim contra o Volta Redonda. E o time veio melhorando. O último jogo contra o Nova Iguaçu foi espetacular. Jogamos pra caramba. O quarto time, o terceiro time. Então, ontem eu fiquei até pensando, será que o terceiro time ia encarar o Bangu ia ganhar? Do jeito que estava jogando, acho que ganharia. Mas agora, quando a gente vai pegar Vasco, é um clássico. Vasco tá mal, mas é clássico. Botafogo é clássico. Não tem esse negócio de vou dar de 5. Pode até ganhar de 5. Pode perder de 5, porque clássico tem essas maluquices. O time do Fluminense é tão melhor que o Flamengo, aí toma uma cacetada de 5. Acontece porque isso é clássico. Então, a torcida tem que tirar o sapato alto, porque está muito longe ainda de ser campeão. As chances são enormes de jogar a final. Agora, o time do Flamengo é muito bom e está treinando inteiro lá fora. Tem que ver, isso é importante. O Tite não é nenhum imbecil. Pelo contrário, um vencedor. Então, a torcida tem que baixar a bola, tem que ficar feliz com o elenco que está sendo montado, muito mais barato que o Flamengo. Agora, com patrocínios muito menores, que o Mário agora está querendo subir o Betano, que está certo, tem que fazer isso mesmo. Tem que chamar todo mundo, turminha. Olha, vocês, no ano passado a gente só era campeão carioca, agora somos campeões da América e estamos montando um time para continuar sendo campeão da América. Então, tem que aumentar o valor, a caixinha tem que aumentar. Acho perfeito. Mas é isso que eu queria falar. Falei tudo que eu queria falar, só não falei do estádio. Porque eu tenho que fazer um vídeo separado do estádio, só que eu estou terminando minha casa. E terminar a casa é uma coisa difícil pra caramba. Porque é obra, tem que sair correndo agora para ir comprar telha para uma parte externa da casa, que é a parte onde vai ficar lavanderia, churrasqueira, essas coisas. E tem que ficar vendo, tomando conta. Então não dá tempo, cara. Não dá tempo de ficar gravando vídeo. Mas uma coisa eu quero falar do estádio. Desde 2023, quando surgiu esse negócio, não, eu vou fazer a obra, vou fazer o restauro, né? Em 2024, em 2023 não, 2022, falei errado. Desde 2022 que eu falo que essa obra não vai ser feita. Ontem saiu uma reportagem grande, não sei se foi no Lance, não sei onde é que foi que saiu. Acho que ela foi repetida, foi colocada como clipe no Netflix. Campo só em 2026. Eu venho falando isso. Não vai fazer. Não vai fazer por um motivo simples. Vocês estão ouvindo agora um cara que trabalha com isso desde o ano 2000. Desde 1999 eu trabalho com bens culturais e esportivos. Eu falo isso, aí o pessoal aí já aparece uns bobos que dá vontade de falar assim, pô, cara, você come cocô? Aí vem aquele papo de zona vermelha, vista do Corcovado, que é o que eu quero mostrar agora, mas eu tenho um jogo atrás do outro e eu estou sem tempo para fazer. Eu venho mostrando, não tem condição de fazer nada no campo do Fluminense se não atender o estatuto do torcedor. E jogar na parte de cima não pode jogar, que o bombeiro não vai deixar. Se acontecer de poder jogar, alguém está levando grana. Porra, isso é uma coisa simples. Não vai ter obra nenhuma no Fluminense. Pelo menos até o final de 2025, final do Mário. Porque o Mário sabe o que tem que ser feito. O Mário não é bobo. O Mário sabe exatamente o que tem que ser feito. Ele não quer fazer o que tem que ser feito. Não destomba o clube. Aí aparecem os bobos falando o que é tombado. Para quem não sabe, o que é tombado no Fluminense, eu vou mostrar, quando eu falar do estádio, eu vou mostrar o decreto de tombamento do INEPAC. Não tem nada de fã, não tem nada. Tem o INEPAC, que é estadual, com o apoio do municipal. Mas quem tombou foi o INEPAC. Está tombado. O ginásio, que na realidade é o pior, já falei isso várias vezes, o pior ginásio de clube do Brasil, nem de clube de futebol grande, não, de clube do Brasil. O pior era do Riachuelo.
Joguei muito lá no Riachuelo. Joguei muito no Fluminense. Campeão estadual em cima do Fluminense, no ginásio do Fluminense, de basquete. É o pior ginásio do Brasil. Estou falando que o Riachuelo parou. O Riachuelo é uma quadra ridícula. A do Fluminense é ridícula também. Tanto que lá só pode jogar futebol de salão com fraldinha. Ela já era pequena, há 40 anos atrás, ela já era pequena para o futsal. Há 40 anos atrás. Tanto que o futebol do Fluminense não joga lá. Ela é pequena para o basquete há mais de 50 anos, porque ela não tem o tamanho normal do basquete. Então aquilo ali é tombado. Por quê? Porque aquilo ali era um teatro. Você vê que tem atrás, tem um palco que eles botam para fazer ginástica olímpica, fazer ginástica. Tem um palco com cortina. Ali onde o time joga, onde tem as quadras, é onde ficavam as cadeiras. E a parte de cima é onde ficavam, como se fosse uma frisa, que o pessoal ficava vendo as peças de teatro. Aquilo é tombado. O que mais que é tombado? A casa-sede, a sede é toda tombada. O que mais que é tombado? 100% do estádio é tombado. Não é social, não. 100% do estádio é tombado. O que mais? A grama é tombada. O campo, onde o cara pisa para jogar bola, ali é tombado. Aí vem os caras, não, porque é só tombado ali, é tombado tudo. O que o Projeto Laranjeira 21 faz? Continuar tombado tudo. E manter o estádio como era em 1919. 1919, não como é até hoje. É voltar o estádio para 1919, com capacidade para entre 15 e 16 mil pessoas, e manter ele tombado. É isso, com a parte externa dele idêntica como é hoje. É uma coisa simples, eu canso de fazer isso. Eu já escrevi e aprovei projetos de tombamento, de bens tombados, em Minas Gerais, aqui no Rio. Dei consultoria para um projeto em São Paulo. Porra, não tem nada de difícil, isso está nas portarias do IFAM. O IFAM comanda o Brasil inteiro. Não comanda o INEPAC, mas o INEPAC pega as portarias do IFAM e usa neles e coloca algumas coisas que são inerentes ao estado do Rio de Janeiro. O município, que é o SHRJ, é uma sigla dessa, não tem nome formado, é SHRJ, uma coisa, Secretaria Histórica do Rio, Patrimônio do Rio de Janeiro, um negócio desse. Eles pegam a portaria e também usam quase 99%. Aliás, 100% do que está na portaria do IFAM são itens usados em todas as secretarias de Estado e municipais do Brasil. Só que tem coisas que são acrescentadas, porque dizem respeito a coisas locais ou do Estado. Só isso. Agora, um não tem ingerência sobre o outro. Por exemplo, imagina o INEPAC tombou Laranjeiras inteira. O SRH, o município, não pode chegar lá e destomba tudo. Não pode. Só quem pode destombar é o INEPAC. O IFAM chegar lá e destomba tudo. Não pode. O IFAM não pode destombar. Só quem pode destombar é o INEPAC. Aí você ouve e lê tanta bobagem, e é sobre isso que eu quero falar. E eu queria falar justamente isso. História de Laranjeiras, como eu venho falando desde 2022, não será feito nada. O projeto que foi aprovado, é isso que eu quero mostrar para vocês, de maneira devagar, por que e o que foi aprovado e o porquê que foi aprovado, por que foi pensado. Não tem nada com o estádio, nada. Tem a ver com a sede, que está quase caindo. Quem acompanha o Laranjeiras 21, nós fizemos uma live em 2022, uma live de 2 horas, onde a gente mostrou tudo isso. Uma semana depois de ter tido um show do Nando Reis, pô. Vocês não têm ideia, quem não viu, não tem ideia do que é aquela sede. Por isso que existe um projeto, que estão captando agora recursos, estão fazendo um projeto de arquitetônico, que é isso que foi aprovado, para agora fazer um projeto de engenharia para restaurar a sede. Porque aquela porra está quase caindo. Vocês não fazem ideia de fio desencapado, de fio, sabe aqueles fios? Hoje um fio é coberto, um fio de cobre, pode ser com capilaridade, vários fiozinhos de cobre, como esses são esses de casa, ou um fio que é um fio de cobre grosso. E ainda tem fio nas Laranjeiras que é enrolado de pano.
desencapado, porra. Para lamber aquilo lá, basta uma falta de sorte. É isso que eu vou mostrar. Falou, mas não teremos jogos, porque não tem condição de ter jogos na Laranjeira para atender o estatuto do torcedor, na parte do clube, e não tem condição de jogar a parte de cima por causa dos bombeiros. É lei, porra. Aí qualquer cidadão tricolor que fique irritado fala assim, vou entrar na justiça, isso aqui não pode. E não pode, não vai ganhar, não vai perder, não. É isso aí, gente. Saudações tricolores, até o próximo jogo, ou até um ponto que eu consiga fazer, me liberando das obras da casa, começar a fazer uns 5, 6 vídeos sobre o estádio, que nós não jogaremos nem esse ano, nem ano que vem.